Ei pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é a segunda parte de uma série que se chama E Eles Viveram Felizes para Sempre, mesmo com a chegada dos filhos. E o tema de hoje é Assuma o controle da sua agenda. As questões que mais tendem a gerar conflitos entre um casal, independente da fase que os filhos se encontram, são as seguintes: a divisão da carga de trabalho na família, a quantidade de tempo que os dois passam juntos, a frustração no relacionamento sexual, a administração das finanças familiares, a necessidade de passar tempo a sós, as diferentes opiniões com relação à criação dos filhos, a ausência de comunicação entre os cônjuges e a falta de disposição quando se trata de melhorar o seu casamento. É óbvio que lidar com todas essas questões exige tempo, mas de onde tirar esse tempo? Acredito que a resposta para construir um casamento sólido e criar os filhos de forma correta é esta: assumir o controle da nossa agenda. Assumir o controle da nossa agenda significa analisar de forma consciente quem está fazendo o que e quando, e a partir daí buscar uma solução melhor. A agenda conjugal exige dois fatores: quem fará o que e quando essa pessoa fará o que precisa ser feito. Primeiro passo: faça uma lista das suas tarefas diárias e tarefas semanais. Uma vez pronta essa lista, o casal deve avaliar quem tem maior capacidade para fazer determinadas tarefas. Quando os filhos são pequenos, não há como inseri-los por enquanto, mas assim que vão crescendo, já dá para você inseri-los em pequenas tarefas. O segredo é colocar a pessoa certa para fazer a coisa certa. De repente ele pode ser um excelente cozinheiro, mas não tem muita habilidade com cortador de grama. E de repente ela já acha as atividades de jardinagens relaxantes e até mesmo divertidas. Se nesse caso ele passou os últimos 3 anos do casamento cortando grama, porque o pai o ensinou assim e fazia assim, e ela passou os últimos 3 anos cozinhando, porque assim a mãe dela fazia, assim ela aprendeu, de repente os dois consideram essas tarefas exaustivas e escravizantes. Segundo passo: decidir quando cada um realizará essas tarefas. Usando esse exemplo anterior, de repente, enquanto ela corta a grama, ele pode cuidar das crianças. E no caso do exemplo do homem assumir, a responsabilidade de fazer o jantar alguns dias, por exemplo, em casa, de repente 2 ou 3 vezes na semana, ele pode preparar esse jantar. E mesmo que ele chegue mais tarde, a família entrar no acordo de que vão jantar mais tarde. E aí vocês vão se adequando a cada situação. Esse foi só um exemplo. Terceiro passo: elimine as tarefas desnecessárias. De repente, o que estamos fazendo talvez não são atividades realmente necessárias. Primeiro exemplo: uma mulher que tem o hábito de passar o aspirador em casa todos os dias. Porém, com a chegada do bebê, ela não consegue mais fazer isso diariamente. E ela se sente frustrada por não conseguir, porque foi assim que a mãe dela ensinou e é assim que a mãe dela fazia em casa. Porém, ao avaliarmos a situação, percebemos que a mãe dela o fazia porque a mãe dela morava numa casa perto de uma estrada de terra, então era necessário usar o aspirador todos os dias. Se essa mulher senta com o esposo e chega à conclusão de que não há necessidade na casa deles e essa tarefa é eliminada por ser uma tarefa desnecessária, o casal acaba conseguindo mais tempo para se dedicar um ao outro. Segundo caso: um homem que tem o hábito de jogar futebol todos os sábados de manhã porque assim o seu pai o fazia. Só que o casal trabalha de segunda a sexta e no sábado seria o único dia que eles teriam para organizar a casa, e a mulher faz tudo sozinha e fica sobrecarregada e fica chateado com o fato do marido tá indo pro futebol todo sábado de manhã e não ajudando ela em absolutamente nada em casa. Só que aí esse esposo, quando chega do futebol, o que ele quer? Sexo. E a mulher tá afim? Claro, ela passa a manhã inteira fazendo os afazeres domésticos sem a ajuda dele enquanto ele curtiu o futebol. Se esse casal senta e conversa, de repente o cara chega à conclusão de que ele prefere fazer sexo do que jogar futebol. Eles podem chegar, por exemplo, à conclusão de que os dois podem cuidar da casa no sábado de manhã e aí à tarde tem a tarde toda livre para eles dois e de repente eles jogar o futebol. Então, assim, são 2 exemplos para, na realidade, você olhar o que pode ser eliminado aí na sua casa, mesmo coisas que você já tem o hábito de fazer. Quarta coisa: crie uma agenda para os seus filhos. Seus filhos precisam ter horário para ir para a cama, para tirar uma soneca à tarde, quando pequenininhos. E o ideal é que a criança tenha uma rotina, para que vocês até saibam em que momento vocês vão poder ter um momento para vocês dois, ou até mesmo para que cada um faça aquilo que precisa e aquilo que gosta. De repente, se os avós moram perto, também podem ajudar. Ajudem avós. Obrigada, mami e papo, pela ajuda que vocês nos dão nesse quesito aí. Um beijo. E vovô e vovó, assim, nó de Deus demais, tá? Pra ficar com as crianças aí, para o casal curtir, é muito legal. Então, vovô e vovó, você pode ajudar, dar uma mãozinha aí pra esse casal, tá bom? Quinta coisa: arranje tempo pra você.
só pra você. Todo mundo precisa passar um tempo sozinho, e isso não é egoísmo. É muito bom ter um tempo pra você ler um livro, pra praticar um esporte, pra assistir um programa na televisão, pra que você tenha um tempo com Deus, só vocês dois. Organizar a agenda pra que cada um de vocês tenha tempo sozinhos, um tempo só pra você, pra fazer o que quiser, jogar videogame, sair, tomar um sorvete, ficar fazendo nada, na caixa do nada, pensando em nada. Independente, assim, o que você quiser fazer é muito importante. Inclusive, é um ingrediente essencial para a vida conjugal. Ter o tempo sozinho ajuda em muito essa questão depois de vocês dois. Faz bem, tá? Para todo mundo. Tudo isso que foi falado aqui, se colocado em prática, sem dúvida nenhuma, o resultado vai ser que vocês terão como aproveitar mais momentos de riqueza conjugal, no qual um aprenderá a lidar com as diferenças do outro, se apoiarão muito mais e, sem dúvida nenhuma, desfrutarão de muito mais intimidade conjugal. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!